Meu nome é Pedro Alves de Oliveira, eu sou natural de Patrocínio, Minas Gerais, mas me considero um goiano. Quer dizer, eu sou um goieiro, quando perguntam eu falo que sou um goieiro. Por que eu sou um goieiro? Quando eu vim para Goiás, faltava um mês para me completar 18 anos. E eu estou até hoje. E ao longo da minha vida aqui, eu tive algumas premiações do povo goiano reconhecendo talvez o trabalho que a gente fez. Eu tenho o título de cidadão uirapuruense, que é da cidade do Irapuru, onde eu tenho propriedade rural. Eu tenho o título de cidadão anapolino, oferecido pelo bom povo de Anápolis também, me honra muito. Lá em Anápolis, inclusive, me deram a condecoração Souza Ramos, que é a mais alta condecoração de Anápolis. Sou cidadão goianiense e sou cidadão goiano. Portanto, quando me perguntam de onde que eu sou, eu falo que sou goieiro. Quer dizer, nasci no Patrocínio, tenho orgulho de ser mineiro, mineiro de raiz, daquele pessoal de tradição, e goiano, pela opção, pelo amor que eu tenho por esse estado, pelo tanto que eu tenho trabalhado em prol do nosso estado, então eu sou goiano. A minha vida sindical, ela se iniciou até por força das circunstâncias. Eu era um pequeno cerealista, eu havia começado há poucos anos, iniciei com depósito de arroz, depois abri uma cerealista lá perto do hipódromo da Lagoinha, daí o nome da minha empresa, Cerealista Lagoinha. E depois mudei para a Rua Barão de Franca. E nesse período, o Sindicato da Indústria do Arroz, o maior detentor de estoques reguladores do país era a CFP. E a CFP fazia a distribuição do arroz através dos sindicatos. E havia, de certa forma, naquela época, uma certa prioridade para as grandes empresas. E os pequenos empresários do ramo, os pequenos cerealistas, começaram a achar que, como nós não participávamos do sindicato, que os pequenos também tinham que ter uma participação. E aí eu não sei por que razão, reuniram e tal, e quando chegou a eleição do sindicato, nós vamos participar. Então, os cerealistas que compunham já o sindicato chamaram, então, para fazer um acordo e tal, né? E nós entendemos perfeitamente. Então, naquela época, nós foi colocado um presidente e eles me deram o cargo de secretário do sindicato. Então, quer dizer, houve uma participação das menores lá, teve mais um cerealista menor também que participou, num dos cargos. Só que o presidente que assumiu, ele, com um ano e pouco, ele saiu para ser candidato a deputado estadual. E aí houve a vacância do cargo de presidente. Eles entendiam que quem teria que assumir era o vice-presidente. Só que, pelos estatutos, quem iria assumir era o secretário, que no caso era eu. Aí os pequenos, não, é nós que temos que ser presidente e tal, e recorrer aí ao Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho deu o veredito de que teria que ser o secretário que teria que assumir, o titular da diretoria, o secretário teria que assumir. E eu assumi. Fiquei lá no sindicato aí, nesse mandato tampão lá, aproximadamente quase 2 anos. E ao final do mandato, houve uma movimentação, principalmente das cerealistas menores, mas aí também os menores, como eu assumi o sindicato, e eu não tive nenhuma retaliação com ninguém, eu procurei unir o sindicato, tanto atendia os grandes como atendia aos sindicatos menores. Então houve um consenso que eu poderia continuar, que eu deveria continuar como presidente, e como era unanimidade a essa colocação, e o sindicato funcionava na 24 de outubro, em cima do Banco Comércio. Eram umas salas alugadas em cima, e a gente foi conseguindo nesses 2 anos uma liderança tão grande que quando fazia reunião no sindicato, lotava toda a sala, as escadarias ficavam cheias e tal. Então o sindicato cresceu assim em termos de participação dos empresários, né? Mas fisicamente estava acanhado. Aí, aquela pressão, não, você vai continuar, vai ser o presidente, todo mundo está de acordo que você continue no mandato de presidente e tal. Aí me deu uma luz, eu pensei, gente, então eu vou fazer uma proposta para vocês. Nós estamos muito acanhados aqui nessa sala do sindicato e eu quero ver se eu aceitar a condição de ficar mais um mandato, se vocês nos ajudam a construir a sede do sindicato dentro do Arroz. Era quase como utopia, porque o sistema Federação da Indústria, nenhum sindicato tinha sede.
Aí eles não aceitamos, vamos ajudar. Falei assim, ó, isso implica em contribuição financeira, porque o sindicato não tem dinheiro. Não, nós vamos ajudar financeiramente a construir a sede do sindicato. Então, dessa forma, eu aceito ficar como presidente. Aí foi feita uma chapa harmônica, colocando grandes e pequenos e tal. E aí eu fiquei mais esse mandato. E começamos a construir a sede do sindicato. Mas não tinha dinheiro, a sede começou a partir da compra do lote. O lote foi comprado ali no setor Bueno, num local nobre. O lote, na época, o lote já era um lote muito caro, mas conseguimos reunir o dinheiro, comprar o lote. E comprando o lote, fizemos o projeto e demos início à construção da sede do sindicato. Com pouco dinheiro, ela foi demorada e tal. Naquela época eu tenho que reconhecer, o doutor Aquino deu um apoio para nós também, o saudoso doutor Aquino, meu grande amigo, ele deu um apoio para a nossa construção do sindicato. Então fomos construídos, só que venceu o mandato e a sede não estava pronta. E aí vieram novamente os companheiros, não, Pedro, você tem que continuar, precisamos de você continuar aí, pelo trabalho que você está exercendo principalmente, mas também que precisamos concluir a sede. Aí você acaba, os companheiros chegam, você acaba ficando com aquela sensação de... E aí aceitei mais uma vez de ficar. E acabou que nós fizemos a sede do Sindicato da Indústria do Arroz, que é ali no setor Bueno, na T45, número 60, e está lá até hoje, uma boa sede. Construímos lá 640 metros quadrados. Na época era uma coisa fantástica, o sindicato com várias salas, auditório. Então foi um feito grande para o sistema Federação das Indústrias. O primeiro sindicato do sistema construiu a sua sede, uma sede boa. E nós, em reconhecimento à amizade do doutor Aquino, o relacionamento que ele sempre teve conosco e tal, e nós colocamos no sindicato o nome de Edifício Aquino Porto, em homenagem ao saudoso doutor Aquino. E foi dessa forma que a gente começou a atividade sindical, né? Nesse prazo aí, acabamos indo para uma das vice-presidências da federação, e dessa forma iniciou a nossa vida sindical. Nós, em termos físicos, o grande feito foi a construção da sede. Mas um sindicato não se constitui apenas em condições físicas, principalmente a atuação da sua diretoria, do seu presidente. E nós tivemos uns embates fortes. Essa questão do arroz estar no âmbito do governo, e o arroz naquela época muitas vezes tinha tabelamento de preço, como aconteceu no governo Sarney. E então, primeira coisa que nós fizemos, nós democratizamos a distribuição desses arroz da CFP para cerealistas. Então, como que nós tínhamos que fazer isso? Qual que era a melhor maneira? Nós criamos uma bolsa, aonde todos participavam, uma concorrência pública, né? E aí então nós partimos e fundamos a Bolsa de Mercadorias do Estado de Goiás, que tem até hoje. Ela hoje já está ligada com a Bovespa, e é uma bolsa atuante. Então constituímos essa bolsa de mercadorias. E aí foi bom porque viabilizava do pequeno ao grande. O grande comprava mais, o pequeno comprava menos, mas houve uma democratização na distribuição do arroz para cerealistas. E essas questões, muitas vezes, vinha a necessidade, chegava um período de entre safra e o arroz estava na mão do governo, os estoques. Esses estoques, quem guardava eram armazenadores. E muitas vezes havia uma pressão dos armazenadores para segurar esse estoque, porque eles ganhavam em cima de armazenamento, né? E aí vinha um embate, aí o sindicato se colocava para liberar. Era uma luta esse negócio de liberação do estoque, a gente tinha que ir para a imprensa e tal, que ia faltar o produto e tal. Então sempre foi um embate aí e sempre o sindicato conseguia essa liberação e atender as empresas. Tivemos algumas coisas impactantes aí na época do sindicato. Eu lembro que nós tivemos um determinado momento de dificuldade das liberações de arroz, então tivemos audiência na CFP, antiga CFP em Brasília. Eu me lembro que o diretor, quando foi fazer o seu discurso e saudar o presidente do sindicato, ele disse assim,
quero saudar o Henrique Ieto, presidente do Sindicato da Indústria da UES. Eu achei super interessante. E assumi que realmente toda a vida eu fui Ieto, eu não acomodo com as coisas que precisam ser feitas, a gente, né, conseguimos liberar o produto. Mas houve um detalhe interessante, foi na época dos tabelamentos de preço, então era uma luta muito grande, porque na minha visão, o maior erro que se cometeu na economia do Brasil foi o tabelamento de preço. Porque o tabelamento de preço, você engessa a economia, você coloca ela engessada, você não pode movimentar nem para um lado nem para o outro. E o que acontece? De repente, os preços têm que flutuar. Por exemplo, você chega numa safra, o preço dos produtos agrícolas cai. Mas chega no período entre safra, ele sobe. E como é que você engessa isso aí, né? Então isso aí trouxe muito prejuízo para muitas empresas e a gente atuou muito em cima disso aí. E era uma luta incessante, não era fácil, era um embate sempre muito forte. Mas quando, no final do governo Sarney, o governo segurou os estoques, depois queria liberar o estoque, mas não para as empresas, as cerealistas. Ele queria fazer uma concorrência para que houvesse o beneficiamento de todo o arroz da CFP e que fosse distribuído para a população. Quer dizer, ele ia sair, assim como o presidente que atuou, assim, doando arroz aos pobres e tal, tudo bem. O sindicato, então, o que fez? Nós enviamos a correspondência ao presidente, enviamos para a CFP, enviamos para o Ministério da Agricultura, colocando as indústrias à disposição do governo para que executasse esse beneficiamento. Porque dessa forma, nós não iríamos prejudicar as empresas, elas deixariam talvez de ser fornecedores, mas seriam prestadores de serviço para um programa que era do governo. Só que quando saiu o edital de licitação para isso, no edital, tal como foi feito, ele cerceava a participação de praticamente todas as indústrias de Goiás. Nenhuma empresa tinha condição de participar pelas exigências que tinha, de capital registrado, de uma série de coisas que foi colocado nesse edital. E aí os sindicatos, de repente, as empresas, olha, mas nós vamos ficar de fora. Então, como é que ia fazer, né? As empresas iam ficar paradas? Aí a gente se inseriu novamente, fui na CFP, enviei correspondência para o governo, e colocando que as empresas, o que acontecia? Ia provocar desemprego, né? Mas na realidade eles queriam, talvez uma empresa grande pegava e depois vinha subempreitar o serviço para a cerealista, que não era uma coisa, era uma coisa vil. E aí tentamos politicamente, não teve jeito. E aí eu fiz uma reunião no sindicato, lotou o sindicato todo, e eu disse para eles, infelizmente eu não consegui que nós fosse feito de forma democrática a distribuição desse beneficiamento para a cerealista. Então nós vamos ficar fora mesmo. Ou então prestar serviço para alguém que deve ganhar essa licitação. Porque a pessoa que vai ganhar vai precisar, onde que vai beneficiar. Mas será uma coisa que vai aviltar as empresas. Então eu só tem uma saída. Se vocês acharem, seria uma ação, impetrar um mandado de segurança contra esse tipo de edital, para que houvesse uma modificação, então viabilizasse, né? Agora, é uma ação contra um programa do governo federal. A coisa não é pequena, a coisa é uma coisa muito forte. Mas, se vocês, filiados, acharem que o sindicato deve fazer, eu estou pronto para assumir essa responsabilidade e impetrar o mandado de segurança contra esse tipo de coisa. E aí eu vou, né, não, temos que fazer, vamos fazer e tal. Se você tem coragem de fazer, não, eu estou aqui como presidente, é para fazer o que preciso, né? E aí foi respaldado pela Assembleia, e aí o que fizemos? Buscamos um advogado, até um ex-juiz, colocamos a situação para eles, mostrando, provando que aquele edital, todas as empresas estariam fora, não teriam como participar, e que então era um cerceamento da atividade econômica, né? Poderia gerar desemprego, desestruturação econômica e tal, e que então aquele edital tinha que ser modificado e tal. E aí pegamos esse advogado, o advogado olhou e falou assim, eu acho que vocês têm razão. Agora, decisão de juiz, cada um toma a sua. Mas se vocês querem, nós vamos entrar com a petição. Se eu fosse juiz e viesse a mim, eu deferiria o mandado de segurança, porque realmente cerceia toda a atividade econômica. E aí nós peticionamos e foi para o juiz. E essa licitação é já bem no final do governo Sarney.
O governo Sarney saía, acho que final de, não sei se era começo de fevereiro, março ali, e a licitação era de novembro para dezembro. Quer dizer, o tempo era escasso. Aí nós entramos com mandato. No dia, a juiz não decidiu nada, não decidiu. No dia da licitação foi na CFP em Brasília. E aí nós fomos, alguns cerealistas para lá, para ver se saía alguma coisa. E falou assim, infelizmente o juiz não deferiu, não deu decisão, vai ter a licitação. Só que a gente estava na CFP, de repente, nós também na portaria ali, de repente parou um fusquinha e desceu um senhor, assim, até de baixa estatura, terninho, gravatinha e uma pastinha. Aí nós olhamos, aí na porta do fusquinha está escrito Justiça Federal. Olhamos, de repente está chegando aí a decisão judicial. E a gente acompanhou esse caboclo até na portaria. E ele chegou e falou assim, eu quero falar com o doutor fulano de tal, presidente da CFP, eu quero falar com ele. O porteiro falou assim, o senhor tem audiência marcada? Ele enfiou a mão no bolso, tirou a carteira da Justiça Federal. Eu sou da Justiça Federal, estou aqui para passar uma determinação judicial para o presidente. Preciso falar com ele agora. Acabou, pegou, autorizou, o presidente, ele subiu. E nós entramos para dentro do salão onde que estava. A gente percebeu que em determinado momento o diretor foi chamar no telefone, ele pegou o telefone lá, desligou. Aí falou com os que estavam presentes, vocês apresentam as propostas e tal, nós vamos recolher as propostas aqui. Então todos apresentaram as propostas, mas quando ele recolheu todas as propostas, aí ele disse assim, as propostas estão aqui, serão guardadas, elas não serão abertas agora, porque houve uma decisão judicial, o Sindicato da Indústria do Arroz de Goiás entrou com mandato de segurança contra o edital e nós estamos aqui com a ordem judicial para suspender a licitação, a concorrência aqui hoje, até que se aguarde uma decisão futura. Então é uma liminar que vai ter que aguardar a decisão final do juiz. Então está suspenso a licitação, não temos como fazer. Mas serão guardadas as propostas, qualquer decisão, nós vamos depois comunicar aos senhores. Aí foi uma vibração por parte nossa, né? E nessa hora até os armazenadores acharam bom, porque o produto ia ficar estocado lá. Então isso aí foi um embate violento, porque você estava se insurgindo contra um programa do presidente da República, né? E com essa liminar que nós obtivemos, o que aconteceu? Ou eles abrem para as indústrias, ou então o programa não vai acontecer, porque não dá tempo, né? E aconteceu depois, aí acabou que demorou para sair uma decisão, no fim eles conseguiram caçar a liminar, né? Que foi concedido, mas já não dava tempo de fazer o programa mais, e aí acabou que não foi feito, o produto ficou nos armazéns, mas entrou, na época o presidente da CFP entrou na Justiça, na Polícia Federal, uma queixa contra o presidente, contra a minha pessoa. Ele levou que a gente estava aludindo alguma coisa e tal, né? Então eu fui chamado aqui na Polícia Federal, compareci, e o delegado falou, o senhor acusou de que estava havendo cartel aí, negócio do beneficiamento da rua do governo. Eu falei assim, não falei isso não. Mas a acusação é que o senhor acusou de cartel. Eu falei assim, não, o que eu fiz, está aqui os documentos, o que eu coloquei perante o governo é de que não poderia fazer uma licitação dessa, porque nenhuma indústria instalada no estado teria condição de vencer essa licitação. E isso aí ia provocar um desajuste econômico, geração de desemprego, né, um aviltamento de todo o segmento. Então o que a gente queria simplesmente é que fosse modificado para que as pequenas, médias empresas, e até as maiores também, participassem de forma igualitária na distribuição. E está aqui os documentos, eu fiz correspondência, está aqui as correspondências, fiz correspondência para o presidente da República, fiz correspondência para o presidente da CFP, para o ministro da Agricultura, fazendo essa colocação. Essa foi a posição do sindicato e eu acho que eu estava no meu direito de presidente de uma entidade, de um segmento importante no estado de Goiás, que é um dos segmentos mais importantes naquela época, era mesmo, o Sindicato de a Indústria de Beneficiamento de Arroz. Então eu fiz o meu papel e a justiça deferiu, de modo que... E aí a polícia olhou e falou, não, isso aqui é bobagem, esquece. Acabou, tal, saí, fui livre. E então,
Foram várias ações que nós fizemos em prol do sindicato, em prol dos cerealistas, sempre trabalhando, defendendo os interesses. A questão de tabelamentos de preço era uma luta muito grande. A questão da liberação dos estoques da CFP sempre era um trabalho que era feito. E um detalhe, na frente do sindicato, nós tínhamos cerealistas praticamente em todas as cidades do estado de Goiás. O segmento de arroz e de produção e beneficiamento de arroz era o segmento econômico mais forte do estado da época. Então, as indústrias de beneficiamento de arroz aqui, em toda cidade tinha uma, duas, pequena, maior e tal. Então, nós tínhamos 325 empresas instaladas no estado. As 325 empresas instaladas no estado, todas eram filiadas ao sindicato, filiadas e contribuíam mensalmente. Umas pagavam mais, outras pagavam menos, mas aquilo ali dava uma sustentabilidade financeira para o sindicato e foi através disso que a gente conseguiu construir a sede. Então, era um segmento muito forte da economia no estado de Goiás. Os recursos que vinham para o Banco Brasil, praticamente mais de 50%, eram alocados para o segmento da cadeia produtiva do arroz, desde a produção até a estocagem e o beneficiamento, desconto de duplicado, tudo o Banco Brasil tinha recursos para isso. De modo que foi um período aí de muita luta, de muito, né? E acabou que lá na frente, o doutor Aquino, uma pessoa que tornou um grande amigo meu e acabou, me colocou como um dos vice-presidentes na época, não era o primeiro vice, mas era um dos vice. E aí, daí para frente, eu fui participando da nossa FIEG. Bem, a nossa participação na Federação da Indústria se deu, assim, quando eu assumi a federação, numa próxima eleição, o doutor Aquino me deu um cargo lá de, não sei se era quarto vice, terceiro vice-presidente, por aí. E o doutor Aquino é uma pessoa que eu tenho no mais alto conceito, uma pessoa, um grande amigo que eu tive, uma pessoa que tinha uma consideração muito grande comigo, com o nosso sindicato cresceu muito nesse bom relacionamento. Então, foi uma convivência muito boa com o doutor Aquino Porto. Eu acho que o estado de Goiás deve muito ao doutor Aquino. O doutor Aquino montou uma estrutura muito grande do sistema Federação da Indústria, graças ao seu conceito dentro da CNI. Ele era o secretário-geral da CNI e era talvez a pessoa mais respeitada dentro da CNI. E graças a essa boa participação dele, ele conseguiu fazer no estado de Goiás, em termos proporcionais, o estado teve a maior estrutura do sistema federação, em construção de unidades, ampliação do sistema S, uma série de fatores, o crescimento da própria federação. Então, eu acho que o doutor Aquino, ele fez o seu trabalho e merece realmente todo o nosso respeito. E a história da indústria de Goiás não tem como ser contada sem a participação, sem ser citado o doutor Aquino Porto. E essa amizade foi há muito tempo, até que chegou um determinado momento que começou a surgir correntes de que o doutor Aquino já estava na hora, que eu já tinha, não sei se era, não sei quantos mandatos que ele já tinha 30 e tantos anos que estava como presidente. E surgiu realmente num pleito uma corrente forte para tirar o doutor Aquino. E até a gente achava que, tudo bem, né, mas o doutor Aquino não podia sair assim, sendo relegado numa eleição. E aí nós entendemos, alguns presidentes de sindicatos da época, entenderam, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, aí a gente elege o doutor Aquino, conversa com ele, aí ele começa o mandato dele, aí ele pede licença, fica como presidente de honra, e o novo presidente assume a federação. Aí não tem trauma, não tem problema. E o Paulo Afonso foi meu parceiro nessa luta. Eu e o Paulo Afonso praticamente lideramos esse processo, tentando harmonizar, tentando aglutinar, mas nós não queríamos que largasse o doutor Aquino assim. Então, o nosso propósito era, vamos deixar o doutor Aquino aí eleito, e aí eu converso com ele, daí um ano e meio, ele afasta, o novo vice-presidente assume e ele fica como presidente de honra do sistema. Mas não teve acordo. E foi para a primeira disputa eleitoral dentro da federação. Lutamos, pelejamos, não teve jeito. E eu e o Paulo Afonso, nós,
por gratidão, reconhecimento do nome do Dr. Aquino, eu e ele acertamos só, se nós dois vamos ficar com o Dr. Aquino e vamos trazer os companheiros para dar esse último mandato do Dr. Aquino, que eu acho que é um reconhecimento, né? E não teve acordo, fomos para a eleição eram 28 sindicatos, e aí nós vencemos a eleição com 17 votos a 11. E o Paulo Afonso era. Aí na hora de formar a chapa, né? Aí quem é o vice, o Dr. Aquino sempre brincava que eu seria o sucessor dele. Mas na hora de formar a chapa, e como o vice-presidente seria o presidente, mas o Paulo Afonso, eu falei, Paulo, eu vou dizer uma coisa, a sua empresa é uma empresa mais estruturada, minha empresa está num movimento muito grande. Naquela época, o Arroz Lagoinha praticamente liderava o mercado em Goiás. Mas você tem uma estrutura, sua empresa é empresa de engenharia, é mais fácil, então você será o primeiro vice-presidente. Então, quando houver a mudança, então você assume o lugar do Dr. Aquino. Aí fomos para a eleição, vencemos a eleição, mas tivemos um grande, o Paulo Afonso, e nós todos, a diretoria, um grande mérito, que foi de aglutinar. Passou a eleição, não teve disputa, esquece tudo, e nós vamos aglutinar todo mundo, e trouxemos todo mundo para dentro da federação, aglutinamos todos aí, e aí decorreu, depois venceu o mandato, todo mundo se uniu em prol de reeleger o Paulo Afonso, e eu fiquei como seu vice-presidente, né? Paulo Afonso, durante o período que ele foi presidente, eu fui vice-presidente dele, e o Paulo acabou, a gente tem uma grande confiança comigo. Muitas vezes o Paulo tinha que viajar, tinha que sair, eu assumia a presidência, mas a gente reconhecendo que as limitações da gente, a condição do vice-presidente, o zelo com o recurso da CFP, da administração, tudo. E o Paulo tinha essa grande confiança comigo. Tanto é que foi na primeira eleição, na outra eleição também, ele fez questão que eu fosse o vice-presidente. E aí eu fui nessa condição de vice-presidente até vencer o mandato do Paulo Afonso. E quando venceu o mandato do Paulo, então teria que ter uma sucessão. E aí o Paulo entendia que, por uma questão natural, seria eu, que fui seu vice-presidente durante todo o seu mandato, então assumisse a presidência. Mas não houve, assim, acordo desse sentido. Então houve uma dissidência e a gente lutou muito para que isso não acontecesse, que fizesse uma eleição sem divisão, mas também, mais uma vez, não teve acordo. E aí, como não teve acordo, o Paulo até pediu, vamos ver a manifestação aí dos presidentes e tal, se põe A ou se põe B. E houve, na época era 34 presidentes, houve uma manifestação de 22 presidentes do sindicato que indicaram meu nome. Então eu seria o candidato natural. Poderia ter feito essa junção, mas não teve acordo e acabou que houve duas chapas, né? Fomos para a eleição até com a disputa acirrada, teve algumas coisas ruins nesse período, mas acabou que nós fomos eleitos. Dos 34 votos, nós tivemos 22 votos, então foi quase que o dobro e fomos eleitos. E também tivemos um comportamento, assim que a gente foi eleito, da mesma forma que foi o Paulo Afonso lá atrás. Nós esquecemos, reunimos, acabou a eleição, isso é coisa do passado, a federação é de todos nós, então vamos unir todo mundo aqui, todo mundo tem o direito de participar aqui e vamos tocar a federação. E foi dessa maneira que a gente tocou o primeiro mandato nosso, e eu acho que a gente conseguiu essa união, porque ao chegar ao final do meu primeiro mandato, a gente conseguiu unir todos e houve uma unanimidade na formação dessa diretoria que ainda está exercendo o seu mandato agora. Então isso foi uma grande, eu fiquei muito feliz de ter conseguido isso, porque uma coisa que eu aprendi a gostar, a ter um amor grande pelo sistema federação, pela sua importância. A Federação da Indústria é muito importante no Estado, ela é uma instituição que não só cuida das indústrias, mas cuida também de todo o interesse do Estado. O nosso sistema S, SESI, SENAI, o IEL, né, e tem o ICQ Brasil também, cuidar dos trabalhadores, né? Então a gente sempre teve uma grande preocupação aí
com a classe laboral, né? A gente, na minha gestão de presidente aí, a primeira coisa que eu preocupei foi realmente de focar uma assistência aos filhos, aos trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, através do SESA, SENAI. Tanto é que o primeiro executivo que eu chamei na minha sala foi o Paulo Vargas, e dizer para ele, ó, estou aqui para defender o interesse da indústria, o interesse do desenvolvimento do Estado, mas, sobretudo, eu quero uma atenção muito grande com a nossa classe trabalhadora. Nós precisamos aumentar a assistência do SESA, a questão da saúde, a questão do atendimento odontológico, a questão do lazer, a questão do ensino fundamental para os filhos dos trabalhadores, e o nosso SENAI ampliar a formação técnica dos nossos trabalhadores para cumprir essa missão aí. É muito importante para o Estado, é muito importante para a Federação e é prioridade na nossa gestão também. Então a gente conseguiu fazer uma harmonia, juntar toda essa diretoria e formamos uma chapa só e estamos no exercício dessa função de presidente da Federação. Nesse período que nós estamos aí já no 7º ano como presidente da Federação, eu me sinto gratificado pelo tanto de coisa que nós conseguimos fazer. Foram muitas as coisas. Ampliamos muito o atendimento aos trabalhadores, ampliamos muito as salas de aula, construímos unidades, ampliamos, renovamos unidades. Agora estamos fazendo uma grande unidade para os trabalhadores lá no Jardim Colorado. Estamos fazendo uma construção lá de 9.000 metros, numa área que nós ganhamos, foi concedido pela Prefeitura, através do prefeito Paulo Garcia, que concedeu, e a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade a cessão de uma área de 15.000 metros lá no Jardim Colorado, para nós construirmos a escola lá, e essa escola está sendo construída e vai ser um grande benefício para a classe trabalhadora, que nós deveremos inaugurar ainda, talvez até meados do ano que vem. Então, uma grande conquista, né? E vários outros que nós fizemos nessa área de atendimento social. Em Anápolis, ampliamos muito as unidades, o SESA, o SENAI. Houve um grande benefício para os presidentes do sindicato. Quando eu assumi, eu falei assim, ó, eu vivi 8 anos como presidente do sindicato, eu sei todas as dificuldades que o sindicato tem, e nós funcionamos lá na Avenida Anhanguera. Também tivemos o privilégio de fazer um grande benefício para os sindicatos. Nós somos 35 sindicatos. Os sindicatos funcionavam ali na Avenida Anhanguera, na esquina com a Tocantins, no edifício aqui no Porto, um prédio já de muitos anos, construído pelo Dr. Aquino. E lá eram acomodações acanhadas, o prédio não tinha nem estacionamento, era uma dificuldade para o presidente chegar, aonde que põe o carro, estaciona na rua, arruma uma garagem e tal. Né? E eu um dia visitando lá, eu percebi uma coisa, nós tínhamos uma parte que dava assistência aos trabalhadores. E eu vi que os trabalhadores estavam cheios ali para ser atendido e tal, né? Então eu vi aquela dificuldade para atender o trabalhador, dado o volume de pessoas, porque a logística ali é muito fácil. O prédio está na Avenida Anhanguera, que é o eixão de transporte, né? Eu vi aquilo e vi também a dificuldade para os presidentes do sindicato. Eu peguei e imaginei, falei, gente, nós vamos partir para um desafio muito grande. E assim nós fizemos realmente muitas coisas para atender a demanda, né? Agora eu qualifico como uma das maiores obras que nós fizemos, assim, a benefício de trabalhadores e de presidentes de sindicato, foi a construção do edifício, que eles me honraram em colocar o nome de edifício Pedro Alves de Oliveira. E a história foi o seguinte, nós, um dia visitando o edifício aqui no Porto, lá, percebemos lá aquele acanhamento para os presidentes do sindicato, e eu observei que tinha uma parte que dava assistência aos trabalhadores, assistência odontológica, que tinha trabalhadores demais lá, e estava muito cheio. Eu parei e pensei, parece que Deus me abençoou na hora e me deu uma luz e falou assim, ó, isso aqui é o lugar ideal para atendimento dos trabalhadores. Porque aqui pela logística, aqui está na Avenida Anhanguera, de qualquer parte da grande Goiânia, o trabalhador chega aqui e eu, de repente, se eu disponibilizar todo esse prédio para assistência aos trabalhadores, vai ficar muito bom para os trabalhadores. Mas aí eu preciso construir uma sede para acomodar os sindicatos
né, que precisam de um conforto maior. Aí eu tive o privilégio, Deus nos abençoou, eu coloquei para a diretoria e nós tivemos a felicidade de construir aqui na Vila Nova o edifício que me deram a honra com o nome de Pedro Alves de Oliveira. Ali nós instalamos ali várias salas para o sindicato, salas confortáveis, conforto muito grande, tem parte de salas de reuniões, e ao lado do nosso outro prédio, né, onde tem auditório. Então, uma estrutura perfeita, né? Esse prédio, esse edifício, tem 145 garagens, que eles não tinham lá. Então é um conforto grande hoje para o presidente do sindicato. Ele chega, entra, estaciona o seu carro dentro da garagem, vai fazer um atendimento ali. E está juntinho de nós, ali da presidência da Federação das Indústrias. Então, essa interação ali. De modo que foi uma construção, até então foi a maior construção do sistema federação. Aquele prédio tem 7.500 metros quadrados, né? O outro é mais alto, mas o maior é esse prédio. E foi destinado aos sindicatos, que são a parte que sustenta a federação, que dá assim, a estrutura da federação são os sindicatos. Então eu tive o privilégio, agradeço muito a Deus por ter me dado o discernimento e a visão de que fazer isso traria um grande benefício para o sindicato. Fico muito feliz e eles realmente me deram a honra aí de unanimemente colocar o meu nome no prédio. Eu fico muito orgulhoso disso e agradeço muito a Deus pelo discernimento, pela a coragem e pelo apoio, inclusive, da toda a diretoria de nós fazer essa unidade aí. E assim a federação vem procurando atender o sindicato, as empresas, né? Aparecida, por exemplo. Aparecida nós inauguramos lá, até foi começado pelo Paulo Afonso, a Escola Celso Charuri, que é a formação profissional dos trabalhadores lá, um grande benefício para a Aparecida. Mas também os empresários de Aparecida reclamavam muito que para fazer o PCMSO, que é a admissão e demissão de funcionários, tinham que se deslocar de lá para vir ali no edifício aqui no Porto, ali na Tocantins com a Anhanguera. Então precisava, de repente, fazer uma unidade lá. E nós tivemos o privilégio também de construir lá em Aparecida um pequeno edifício lá, onde acomodamos essa parte de assistência funcional para atender os trabalhadores e atender as empresas. Foi um grande benefício para eles também. Teve uma coisa também que eu fico muito feliz de ter podido realizar no SESI. Nós temos o Ferreira Pacheco, que é um clube fundado aí pelos precursores do sistema FIEG, então já tem mais de 50 anos, né? Mas só que o nosso clube, Ferreira Pacheco, estava muito degradado, muito deteriorado, muito ruim, né? E de repente a CNI define de fazer os jogos do Sistema S em Goiânia. E o local era o Ferreira Pacheco. Aí, novamente, Deus me abençoou, me deu discernimento. É hora de nós fazer uma grande reforma no Ferreira Pacheco. É o clube, um dos clubes melhores do estado de Goiás, né? Servindo aos trabalhadores. Então eu fui até o nosso presidente Robson, coloquei para ele, senhor presidente, primeiro eu quero agradecer a deferência de fazer os jogos nacionais do Sistema S lá em Goiânia. Só que eu quero colocar para você o seguinte: o nosso Clube Ferreira Pacheco, ele está muito deteriorado, está muito ruim, então fica ruim nós mostrar as imagens para o Brasil fazendo um evento tão importante no local do SESI. Então eu quero pedir a você o apoio financeiro e que a gente promova uma revitalização do Ferreira Pacheco para que a gente faça um evento bonito e tal, vai repercutir no Brasil todo e tal. E aí ele pediu orçamento, nós fizemos orçamento, seria um orçamento de 12.500.000. Aí ele falou assim, eu não posso dar tudo, né? Mas nós vamos dar 7 milhões para ajudar e para vocês fazerem a revitalização do Ferreira Pacheco. E assim foi feito. Ele nos concedeu 7 milhões, nós entrou com 5 milhões e tanto, né? Graças à economicidade que a gente faz, conseguimos ter esse recurso. E fizemos aquela maravilha que é o Ferreira Pacheco hoje. Hoje eu fico feliz e toda vez que eu vou lá, eu faço uma oração e agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer uma coisa tão bonita, tão boa
para a classe trabalhadora. Você chega lá, nossas piscinas, as quadras foram revitalizadas, os campos foram revitalizados, arquibancada, né? Um dos campos nós transformamos em 3 campos society, que é uma maravilha. Você chega lá à noite, os trabalhadores estão trabalhando ali. Então, fizemos lá a churrasqueira no meio porque nós temos uma área verde muito bonita, né? Então, colocamos ali, revitalizamos as churrasqueiras. Você chega lá de domingo, tá as famílias reunidas, fazendo ali, como se fosse um piquenique na mata, né? Então, tá ali com as famílias, eles assando a carne, tomando a sua cerveja, os meninos correndo para ir para a piscina, para brincar na quadra e tal. Então, são coisas que nos gratificam, né? Vocês sabem muito bem que o cargo de presidente é um cargo relevante, né? Não tem remuneração. Mas essas coisas gratificam muito mais do que a própria remuneração financeira. Eu fico feliz e todo dia agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer alguma coisa para Goiás, para os nossos trabalhadores, para os nossos empresários, e para o Goiás, e até para o Brasil, interagindo em Brasília aí, com o Congresso, através da CNI. Fico muito feliz. A história da indústria goiana, eu acho que começa realmente na era do Dr. Aquino Porto, né? Ele é o precursor desse desenvolvimento. Começa desde a construção da usina de Cachoeira Dourada, cuja participação da federação foi fundamental, o apoio da federação para o governo e tal, porque nós não tínhamos energia, né? Aqui em Goiás, a energia era insuficiente. Então começou por ali. E aí foi seguindo, eu acho que um passo muito grande no processo de industrialização no estado de Goiás foi a criação do Fomentar, em 1984, ainda no governo Íris. Esse foi um grande passo, porque Goiás, anteriormente, era um estado agropecuário, né? Nós tínhamos uma grande produção de arroz. O arroz era uma coisa importante porque servia para desbravar os cerrados, né? E depois do arroz veio a soja, né? Aí veio o milho e tal, veio fortalecer o agropecuário e tal. Então o estado era um estado conhecido como estado agropecuário. Então, com a criação do Fomentar, nós pudemos atrair empresas para o estado de Goiás. Me lembro perfeitamente a primeira indústria que foi montada de porte, que foi o Arisco, né? Que foi dado os incentivos fiscais. E eu também tive um privilégio, foi até de certa forma uma parte que às vezes até me sacrificou um pouco empresarialmente, mas eu tive o privilégio de dar uma contribuição, porque quando começou o Fomentar, o governo pediu ao Dr. Aquino que indicasse um conselheiro para representar as indústrias, e o Dr. Aquino me chamou e disse: Pedro, preciso de você para que seja o nosso representante dentro do Conselho Fomentar. Eu resisti, porque, Dr. Aquino, eu tenho que dedicar meus negócios e tal. Não, mas eu preciso, é você que eu preciso para estar lá. E aí eu falei: então, Dr. Aquino, eu vou ficar lá 1 ano. Depois o senhor pede outra pessoa para participar. E acabou que eu fui para o Fomentar, fiquei lá 17 anos, dando a minha contribuição. Então eu conheço muito bem o desenvolvimento da indústria do nosso estado. Então nós começamos realmente, em primeiro lugar, foi com as agroindústrias, né? As indústrias frigoríficas, as indústrias de soja, a indústria de alimentos que iniciaram, né? Eu lembro das primeiras instalações das indústrias de óleo de soja no estado, porque depois do arroz veio a produção de soja. Então, demos incentivo para as indústrias de soja, né? Tá a Granol aqui em Anápolis, tá a Tomazina lá no sudeste do estado. Então, houve bastante desenvolvimento. E depois foi em andamento, em continuidade, começaram a vir as indústrias, efetivamente, as indústrias de ponta para o estado. A indústria alimentícia, a agroindústria, a indústria alimentícia desenvolveu muito grande, porque nós temos muita matéria-prima, né? A indústria de laticínios cresceu bastante e tal. Posteriormente, nós tivemos aí o início aí da indústria sucroenergética, que hoje é uma potência no estado. Nós somos o 2º estado do Brasil em produção sucroenergético. Veio as indústrias de veículos, né? Nós temos hoje 4 indústrias de veículos. Temos a indústria de Anápolis, a Hyundai, temos a Mitsubishi em Catalão, junto com a Suzuki, temos a John Deere, que produz máquinas agrícolas lá em Catalão. Então nós podemos dizer hoje
que somos efetivamente um Estado industrializado. A indústria farmacêutica cresceu demais, graças aos incentivos. Vieram grandes grupos econômicos se instalar aqui, principalmente em Anápolis, né? A nossa indústria farmacêutica hoje é a segunda do país. E de modo que esse desenvolvimento industrial foi conquistado com o trabalho de muitas pessoas, né? Não é só várias pessoas deram a sua efetiva contribuição, nós estamos incluídos no meio dessas pessoas aí, e foram contribuindo, o Estado foi crescendo, foi crescendo. Os incentivos fiscais foi um ponto fundamental para a atração de empresas para o nosso Estado, o nosso desenvolvimento industrial. Esse incentivo que vem aí já desde 86, né? E que agora, ultimamente, vinha sendo muito combatido, principalmente pelo Estado de São Paulo, pelo Estado de Minas e até Rio de Janeiro, porque nós começamos a crescer os nossos parques industriais, então as empresas estavam optando para vir aqui. Quer dizer, de certa forma, era uma parte até, vamos dizer, egoísta do Estado de São Paulo. São Paulo é um país econômico, né? Se você falar na economia do Brasil, a capital econômica do Brasil é o Estado de São Paulo, mas um Estado hoje que eu acho que até não precisa mais de industrialização, porque esse acúmulo de industrialização lá acaba se tornando problema, né? Nós vemos lá, por exemplo, a grande São Paulo, hoje o problema de abastecimento de água e tal, e o Brasil é um continente. O Brasil tem a dimensão de um continente e nós temos que tomar conta desse continente. E a sinalização maior que teve de que nós precisávamos interiorizar o desenvolvimento foi quando Juscelino Kubitschek colocou a capital Brasília aqui, no coração de Goiás, no coração do Centro-Oeste, especificamente aqui dentro de... Aquilo ali, o Kubitschek sinalizou, o Brasil precisa ser ocupado pelos brasileiros, né? Então nós não podemos ficar só aqui no Rio de Janeiro, só aqui em São Paulo, ou em Minas. Temos que levar o desenvolvimento para o interior do estado, né? Então veio Brasília para cá, construído aqui, e isso foi um grande passo para o nosso estado de Goiás, que era maior, né? O estado de Goiás ia até o Tocantins, depois dividimos. Então, de modo que essa sinalização fez com que grandes indústrias estejam instaladas aqui no nosso estado. Nossa indústria metal mecânica é muito importante. Temos indústrias aí, fora as indústrias automobilísticas, indústria que atua no Brasil inteiro. A indústria química está crescendo muito, a indústria de cosméticos está crescendo muito. E vários setores, a indústria de confecção hoje é referência no Brasil também, né? A indústria da moda, né? Nós vamos criar, inclusive, agora a Câmara da Moda lá dentro da Federação, vamos juntar aí o Sindicato da Indústria da Confecção, que são 3 sindicatos, vamos juntar a indústria calçadista e vamos juntar agora a indústria de semijoias, que está forte, acabou de inaugurar agora um polo ali, um shopping, que vai ser um sucesso, não tenho dúvida disso. Vamos criar essa indústria da moda aí para dar um desenvolvimento aqui no estado, de modo que o estado de Goiás é o estado que está crescendo acima da média, né? As nossas indústrias estão crescendo, a nossa geração de emprego, o país está numa situação muito complicada, mas Goiás está um estágio um pouco diferente. E tem isso também, um fator importante que ocorre em Goiás, que é a interação do setor produtivo. Nós temos aqui um fórum das entidades empresariais que interage com os governos, né? Tanto o governo do estado como os governos municipais. Então, amadureceu na mente dos governantes que precisa sim ter uma atenção com o setor produtivo para gerar emprego, gerar benefício social, gerar renda e até gerar imposto. Então, eu acho que não tem nenhum estado do Brasil cujas autoridades constituídas têm esse discernimento que precisa dar um apoio para o setor empresarial, o setor industrial, comércio e tudo, para que aí você crie emprego para a população, crie benefício para a população. E se você gera riqueza, gera emprego, você gera consumo e gera os impostos que o governo, né, precisa. Nós defendemos muito que a geração aumento da arrecadação pública tem que se dar em função do aumento da atividade econômica e não no aumento da carga tributária. Isso é errado, porque quanto mais se aumenta a carga tributária, mais se avilta o setor produtivo, mais se inibe a geração de emprego. Então não é esse o caminho. Nós temos que dar apoio para o setor produtivo, para as empresas, que elas se movimentem, que elas cresçam, e aí sim
dentro desse processo proativo, aí você atinge o aumento da receita que o governo precisa, né? Estamos aí na situação agora, o governo federal é numa situação muito crítica, muito difícil, né? E volta e meia estão falando, vamos aumentar, aumentou o imposto agora do combustível, a sociedade brasileira toda está pagando, né? E aí fala agora em aumentar imposto de renda, né? Isso aí precisa ter um amadurecimento das autoridades constituídas. Não é aumentando a alíquota de imposto, aumentando carga tributária que vai solucionar o problema. Nós temos que viabilizar as atividades econômicas. E o governo fazer o seu dever de casa. O governo tem que entender que ele administra uma grande empresa. E essa empresa ela não pode gastar mais do que arrecada. Então você tem que ter um equilíbrio fiscal, onde você tem a limitação dos seus gastos, limitado pela receita. E não você ir gastando desordenadamente, a hora que acaba o dinheiro do caixa, não, vão aumentar os impostos. Não é aí, né? Então você tem que ter um equilíbrio no gasto público para que as receitas venham suprir as necessidades e você cada vez mais estimular o setor produtivo para produzir, né? De modo que Goiás é um estado privilegiado, né? Nós estamos crescendo, a produção agrícola no estado de Goiás cresceu aí mais de 50%, nos últimos 4 anos, 5 anos, né? E interessante que cresceu sem desmatamento, sem degradação, simplesmente aplicando a tecnologia na produção agrícola, né? E aí, se você tem uma grande produção agrícola, você vê as agroindústrias, né? A nossa produção a nossa indústria frigorífica, a nossa indústria de aves, de abatedores de aves aí, nós exportamos carne de aves para o mundo inteiro, né? O nosso produto também, a carne bovina também é exportada para o mundo inteiro, de modo que o nosso estado é um estado muito rico e a gente tem unir as boas pessoas de boas intenções e em conjunto trabalhar para o benefício do estado, isso sem ter vaidade, sem ter arrogância, sem ter prepotência. Eu acho que é o resultado lá na frente que interessa. Quem fez é todos que fizeram, todos que deram sua contribuição. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Realmente o fórum das entidades tem esse propósito de interagir com as autoridades constituídas. E a gente deixa claro, nós não temos conotação política, nós não fazemos política partidária, nós falamos política desenvolvimentista do nosso estado, né? O fórum interage muito bem com os prefeitos, aqueles que têm a oportunidade nos dão a oportunidade de interagir, né? Por exemplo, o governo de Aparecida aí, o governador, o prefeito Maguito, tivemos uma interação muito grande, agora com o Gustavo, uma interação grande. O Gomide, que foi prefeito de Anápolis, tivemos uma interação maravilhosa, né? A nossa instituição, o Senai, nós construímos 3 escolas em parceria com a prefeitura lá de Anápolis, no governo Gomide. Então nós não temos questão política partidária, né? E uma interação muito forte nós temos tido com o governador Marconi, né? O Marconi entende perfeitamente que precisa de ter uma interação com o setor produtivo e esse relacionamento fortalece o Estado, traz benefícios econômicos e sociais para o Estado, né? Fazer muitas missões para o exterior. E isso aí, às vezes tem alguma crítica do lado, mas a pessoa que está criticando está equivocado. Quando nós chegamos lá no exterior, né, e mostramos o nosso estado de Goiás, a nossa riqueza, a nossa grandes oportunidades que tem de investimento no estado, eles ficam admirados, mas Goiás, um estado desse, né? E graças a isso, a gente tem trazido investimentos para o estado, grandes grupos, grandes empresas que vêm aqui para o estado de Goiás, porque existe um ambiente favorável de negócio, existem os incentivos, né? Que agora a gente vai ver como é que vai ficar definitivamente da agora para frente, porque foi convalidados os incentivos e tal. Mas essas missões são muito importantes para Goiás. Nós estamos fazendo a publicidade, mostrando que nós temos nossas riquezas, né? E isso aí, prova disso é o tanto de embaixadores que têm vindo aqui em Goiás, agora, recentemente, né? Vem aqui para visitar, para conhecer o estado, convida para ir no seu país, né? Então, isso aí é de fundamental importância. Nós ficamos felizes, a federação, porque esses embaixadores fazem questão de ir lá na Federação das Indústrias, o que mostra que a nossa federação está tendo credibilidade, está tendo a confiança
do setor produtivo, ficamos muito felizes com isso. Então, essas missões são importantíssimas, é importantíssima. E sempre que a gente tem oportunidade, sempre somos convidados, nós acompanhamos essas missões, porque vamos levar também a demonstração do nosso parque industrial, as oportunidades que nós temos, e isso tem favorecido para o crescimento das indústrias no nosso estado, o aumento da geração de emprego. Por exemplo, a última nós tivemos lá em Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, tivemos no Líbano. Então, trouxemos uma grande empresa que vai instalar em Anápolis, uma indústria de armas que vai ser instalada aí. Então, essas missões sempre trazem um resultado positivo. Nós temos aqui em Anápolis o Porto Seco. Isso é um ponto forte para nós aqui, onde você pode tanto importar como exportar produtos através do Porto Seco. E nós, as indústrias que estão exportando, hoje ainda é pequeno, né? Nós estamos fazendo um trabalho agora com as micro e pequenas empresas, em parceria com o Sebrae, né? Lá com o Igor, lá. Eu sou presidente do conselho do Sebrae, então nós estamos fazendo uma parceria e levando essas micro e pequenas empresas lá fora para poder começar. Às vezes o microempresário, o pequeno empresário, não, mas eu não dou conta, não, nós vamos dar apoio. E o setor, um exemplo prático que nós estamos tendo, são as indústrias de cosméticos, que nós começamos aqui pela América do Sul, já está exportando para a América do Sul, agora vamos fazer uma missão aqui no Cone Sul novamente, ele está exportando. Tem uma empresa aí, o Jair, que é o novo presidente do Sindicato da Indústria, está exportando para Dubai, né? Então, quer dizer, os Emirados Árabes ali, falta tudo. O que eles têm de sobra é dinheiro. E tudo que eles precisam nós temos. Então ser dinâmico, ser eficiente e começar a vender para lá. E outros países também. Tivemos missão agora, recente, aqui do pessoal em Portugal, tivemos uma outra missão que foi na Itália, agora vai ter uma missão em Anuga, na Alemanha, né? Então tudo isso a federação, juntamente com o Sebrae, nós damos apoio para que os empresários sejam pequenos, mas aqui tem uma oportunidade, né? Então, uma coisa que eu tenho inclusive argumentado com o governador Marconi é o seguinte, a questão do aeroporto de cargas de Anápolis, que tem só a pista e tal, nós temos que criar uma maneira de fazer um estudo de viabilidade econômica e retorno de investimentos para atrair uma ou grandes empresas para realmente nós consolidar esse aeroporto de cargas de Anápolis. Isso aí é fundamental, porque nós poderemos fazer, a indústria farmacêutica que usa produtos de valor agregado vai se beneficiar muito, as pequenas empresas com produtos já de maior valor também poderão se exportar, então temos que ampliar isso aí. E uma outra coisa também que a federação participou efetivamente disso foi a questão da Ferrovia Norte-Sul. A federação, desde o princípio, aí, tem trabalhado muito nisso aí, para a conclusão dessa ferrovia. Muitas vezes estivemos com o ministro, estive com a presidente Dilma, até com o presidente Lula, a federação participou e tal. A rodovia está aí, já instalada, já houve até um transporte, a empresa Granol já fez exportação, mas falta muita coisa para efetivar. Isso será um ponto altamente positivo. Uma coisa que a federação ajudou muito também foi a questão da CELG. A federação está com a consciência tranquila em que nós cumprimos o nosso papel e a questão da CELG estava numa situação de insolvência, precisava realmente fazer uma federalização para depois da federalização, uma privatização, e essa federalização nós tivemos um papel fundamental, porque o governo do Estado e o governo federal não se entendia, nós da federação pedimos uma audiência com o presidente com o ministro Lobão, que era o ministro das Minas e Energia, e a federação chamei o fórum e nós fomos lá no ministro para colocar para o ministro a situação que estava e que nós precisávamos do apoio da federalização, né? O ministro estava até de relações cortadas com o Estado, mas, ministro, nós estamos aqui, o setor produtivo de Goiás, aqui não tem nenhum político aqui, inclusive vários deputados, como souber que eu devia falar com o senhor aqui, se colocar à disposição, eu agradeci um por um, mas aqui está o setor produtivo, está aqui brasileiros que trabalham dentro do Estado, que não é problema para o Estado. Olha os nossos dados econômicos, o Estado de Goiás é uma solução para o Brasil. E nós estamos com o nosso freio de mão puxado do nosso desenvolvimento por conta do negócio
da CELG. Então viemos aqui pedir ao senhor, não viemos fazer pressão, viemos pedir ao senhor, como ministro das Minas de Energia do Brasil, então nós brasileiros de Goiás, viemos pedir para que o senhor entre no entendimento com o nosso governo lá e a gente promova essa federalização. Voltamos de lá, falamos com o governador, na hora o governador ligou para o ministro, e aí se iniciou, e aí aconteceu a federalização. E agora está aí a privatização da CELG, uma empresa grande, que inclusive nós acreditamos muito no resultado dessa empresa, porque ela é dona da Cachoeira Dourada. Então, quer dizer, voltou que não podia ter sido separado, né? A distribuidora ligou novamente com a geradora. A geradora é que dá lucro, que dá o maior lucro, né? É a galinha dos ovos de ouro. Então agora está junto e nós demos esse apoio efetivo para essa privatização e queremos acreditar e vamos continuar interagindo com essa empresa, né? O presidente dessa empresa, o dia que veio com o governo, que assinou os papéis, o primeiro lugar que foi na Federação das Indústrias, né? Reconhecendo a participação nossa, a nossa contribuição, porque nós não servimos para atrapalhar, mas para ajudar. A federação está sempre pronta. Então foi lá, almoçou conosco, que quer continuar interagindo conosco. Tivemos um evento agora em Aruanã, o diretor da Enel foi lá para poder fazer uma palestra e tal, e a gente continua então interagindo. Nós acreditamos que dando solução a essa coisa da energia, a distribuição, sendo eficiente essa nova empresa aí, nós novamente vamos impulsionar o nosso estado, não tenha dúvida. E a federação fica feliz por estar podendo contribuir com esse estadão de Goiás que nós amamos muito. A minha vida pessoal é uma vida também que eu devo muito a Deus a agradecer, né? Eu nasci lá em Patrocínio, nasci na roça, parteira, fui filho de parteira, não tinha neto nessa época. E meu pai tinha uma propriedade rural lá, ele vendeu, foi para a cidade, de Patrocínio a gente veio para Uberlândia. E aí, quando eu completei 7 anos lá em Uberlândia, que era a hora de entrar para a escola, naquela época aluno, menino ia para a escola com 7 anos. Houve um desentendimento muito grande entre meu pai e minha mãe, e houve uma separação. E aí os filhos que ainda estavam, nós somos 9 filhos, eu sou o mais novo. Então, separou, aí como é que vai fazer? O pai saiu, não deixou nada para minha mãe, não ajudava e tal. Então esparramou o filho para tudo. Os mais velhos foram para os grandes centros e tal. E eu e o Geraldinho, que é o irmão meu acima de mim, um foi para a fazenda de uma avó, outro foi para a fazenda da outra avó. E aí eu fiquei muito triste porque na hora de ir para a escola, eu sonhava em ir para a escola, né? Me mandaram para a roça, né? E aí eu fui para a roça e eu ficava lá sempre numa tristeza, pensando que eu tinha que estudar, precisava estudar. E até que um irmão meu, Sebastião, que é o irmão mais velho, foi o pai que nós não tivemos. Ele voltou para Uberlândia, acomodou minha mãe e tal, com as minhas irmãs lá e tal, e mandou um recado lá para Minas, lá para a fazenda, que era para mim ir, para poder estudar. Isso já tinha decorrido quase 2 anos, né? Eu já estava completando 9 anos e sem estudar. Aí chegou a mensagem lá que eu tinha que ir, eu fui falar com meu tio, lá tinha um trem, numa parada, chamada Parada lá. A Parada é o lugar que o trem parava, tá? Uns 6 quilômetros da fazenda. Ô tio, só me arruma o dinheiro para pagar a passagem para mim ir para a cidade, eu preciso estudar. Meu tio falou assim, ó, filho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, tem que esperar quando eu juntar os queijos, ir lá na Catiara, vender os queijos e tal. Tio, mas a escola vai começar, como já estava começando, eu preciso ir embora e tal. Eu, filho, não tem jeito, ele me tratava de filho. Eu falei, tio, só faz uma coisa para mim, que é época de laranja. Eu falei, tio, só me dá 2 sacos de laranja. Eu falei, para que você quer 2 sacos de laranja? Eu falei, só me arruma 2 sacos de laranja, me leva lá na parada e só põe os 2 sacos de laranja dentro do trem. O trem tinha uma sacadazinha assim na frente. Só me põe lá, eu vendo as laranjas lá no trem e pago a passagem e vou embora. Vai, filho. Eu falei, não, faz isso para mim que eu me viro lá. Eu tinha 9 anos de idade nessa época. Então foi. Aí eu lembro direitinho, juntamos umas laranjas bonitas demais e tal. Eu lembro meu tio na frente, um burrinho com os 2 sacos de laranja atrás e eu mais atrás ainda não. E aí seguimos, fomos para essa parada, o trem chegou, ele pegou os 2 sacos de laranja, pôs ali
no vãozinho do trem, o trem saiu. Eu lembro direitinho que o cobrador tinha aquelas maquininhas que negócio de picotar a passagem, né? Aí chegou o menino, você precisa da passagem para mim. O professor, moço, eu não tenho passagem. Mas como é que você entra no trem? Eu disse, não, eu vou vender as laranjas aqui e eu pago a passagem para o senhor. Mas me dá um tempo para vender as laranjas. O trem já tinha ido embora, não tinha jeito dele me devolver. E aí, Deus abençoou também. Eu vendi essas laranjas, não sei se é porque as laranjas eram boas, okay? A laranja era muito boa. Mas eu vendi os 2 sacos de laranja muito rapidamente, né? E pegava o dinheirinho e tal, a hora que acabou, aí o cobrador veio e eu falei assim, não, eu tenho dinheiro para pagar a passagem. Paguei a passagem, ainda sobrou um pouquinho de dinheiro, aí eu fui para Uberlândia, né? Fui para Uberlândia, que um sonho da minha vida, né? Cheguei lá, o meu irmão era funcionário do Banco Brasil. Funcionário do Banco Brasil era a profissão mais importante do Brasil naquela época, né? Então, meu irmão tratava lá da minha mãe, das minhas irmãs, uma casinha que nós morávamos lá. Mas eu fiquei preocupado, disse, gente, o meu irmão está tratando. Aí eu fui para a escola, matriculei, fui estudar no grupo escolar Dr. Duarte lá. Eu estudava de manhã, eu falei, gente, mas eu não posso ficar aqui só dependendo do meu irmão. Nessa época eu tinha 9 anos de idade. Eu vou dar um jeito de... Passava lá um chacareiro, um carroceiro que trazia verduras da chácara. E eu vi que ele vendia laranja, tinha umas caixas de laranja lá. Eu falei para ele, moço, o senhor não vende uma caixa de laranja dessa para mim, não? O senhor vende, o senhor passa 2 vezes, o dia que o senhor voltar, eu pago a caixa de laranja, eu vou vender as laranjas e pago. Eu falei assim, menino, mas você mora onde? Ele falou, não, mora ali naquele barracão ali e tal. Ele é sua mãe. Chamei a minha mãe e tal. E ele falou assim, pode vender para ele. Só se o senhor puder, pode vender, ele vai acertar direitinho com o senhor. E aí ele me vendeu essa caixa de laranja, arrumei aqueles rolamentos, rolimã, e fiz da caixa uma carrocinha, e eu estudava de manhã no grupo escolar do Dr. Duarte, depois do almoço eu ia lá para Vasconcelos Costa. Lá tinha uma empresa chamada Escavinato, tinha um murão, né? E tinha uma sombra à tarde. Eu encostava ali e ficava na parte da tarde vendendo laranja, né? Levava uma faquinha, a pessoa comprava ali e tal. Chegava de tarde, eu juntava o dinheirinho e voltava no outro dia para a escola. Comecei a juntar dinheiro e ajudar em casa, ajudar minha mãe lá. Mas eu falei assim, gente, eu preciso ganhar um pouco mais, porque a laranja está dando, mas eu preciso, quer dizer, aquele espírito de tentar crescer, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou arrumar uma caixa de engraxate. E tinha um cine, também nessa mesma Vasconcelos Costa, chamava Cine para Todos. Se eu vou lá no final de semana engraxar sapato na porta do cinema. Aí eu peguei a caixa de engraxate, arrumei com o meu material todo e ia lá para a porta do Cine para Todos. Cine para Todos, eu lembro que tinha fila para entrar no dia de final de semana, sábado, domingo, matinê. Eu ia para lá engraxar sapato. Então a história foi por aí afora. Depois eu vim trabalhar o meu irmão arrumou um serviço numa frutaria. Eu fui trabalhar nessa frutaria. Inclusive, eles punham para entregar minha fruta nas casas, né, de bicicleta. E um dia eu caí da bicicleta, quebrei o braço, e esse braço virou um L, assim. Ó. Aí, tal, meu irmão foi, me levou para o hospital, arrumou. Tal. Aí, mais na frente, e eu, na escola, eu sempre fui muito bom na escola. Sempre eu fui muito bom na escola. Nunca tomei uma bomba e tal, né? E eu continuando estudando, né? Terminei o curso primário, aí tinha o Colégio Estadual de Uberlândia. Lá tinha que fazer o tal do exame de admissão. Não era qualquer um que chegava, então você tinha que fazer o exame de admissão. Então eu fui lá, fiz o exame de admissão, passei e entrei, que era o melhor colégio de Uberlândia, Colégio Estadual de Uberlândia. Tinha os colégios dos ricos, né? Mas não tinha a qualidade que tinha o Colégio Estadual. Então nós éramos muito... Então eu comecei a estudar. Meu irmão arrumou para mim não sei se foi meu irmão, foi eu mesmo, arrumei um serviço numa lavanderia. Esse serviço na lavanderia era para buscar roupa na casa das pessoas e buscava para lavar, depois ia entregar. Ele tinha uma lambreta e tinha bicicleta. Lambreta, um tal de João, que funcionava com essa lambreta, né? E eu ia de bicicleta. Você pegava a bicicleta, carregava a roupa aqui nas costas, ia para entregar, né? Quando buscava, você trazia. E eu lembro que um dia, esse João era uma pessoa, coitada, simples, né? Mas bebia demais da conta. Quando foi um dia de sábado, o João não apareceu. Acho que ele bebeu cachaça demais na sexta-feira e não apareceu. Aí tal, o João Fará, que era o dono
Fará. Ele chegou, Pedro, você vai ter que entregar as roupas hoje. Eu falei, seu Fará, ué, como é que eu vou entregar a roupa de bicicleta? Eu não dou conta. Não dou conta, não. Aí eu falei, se você me emprestar a lambreta, a Vespa, era uma lambretinha italiana, aquelas petitinhas, e se você me emprestar a lambreta, eu entrego a roupa. Aí pode deixar que eu entrego. Eu falei, você sabe andar de lambreta? Eu sei, eu nunca tinha andado. Eu nunca tinha andado. Eu sei andar de lambreta. Eu prestava atenção no João, tinha morrido de vontade de andar. Eu falei assim, então anda aí para me ver. Eu montei funcionei a lambreta, engatei uma primeira, fui, dei uma volta no quarteirão, fui, parei, pus ela no descanso. Não, você sabe, então manda a bala. Vamos entregar a roupa, senão eu fico sem entregar a roupa. E aí trabalhei nessa lavanderia um determinado tempo aí. E aí depois, mais na frente, o meu irmão, eu já tinha talvez uns 15 anos, 16 anos por aí. Aí meu irmão arrumou, tinha uma loja lá, chamava Carlos Saraiva, de eletrodoméstico. Foi quando começou a surgir os aparelhos de eletrodoméstico, televisão, né? Começou a surgir liquidificador, panela de pressão, essas coisas. E aí, ele me arrumou esse serviço no Carlos Saraiva e eu fui ser vendedor de eletrodoméstico, né? Só que era um vendedor externo, você pegava uma pastinha, eles davam treinamento, e você ia pelas avenidas fora, batendo de casa em casa. Sou vendedor do Carlos Saraiva, queria mostrar para a senhora os eletrodomésticos e tal. Umas pessoas abriam, punha a gente para dentro para ouvir, outros batiam a porta na cara da gente, mas tudo fazia parte, né? Eu trabalhei um tempo lá no Carlos Saraiva, aí eu acho que, desde a época que eu vendi laranja a primeira vez, e depois disso eu percebi que a gente tinha um tino comercial, um discernimento na área comercial. Então eu trabalhei lá no Carlos Saraiva um determinado tempo, aí depois veio um convite para mim vir para Goiás. Tinha meus primos aqui, que mexiam com arroz, era o arroz de antigo. Não, vamos para Goiás, vamos trabalhar em Goiás e tal. Eu já tinha um irmão que estava aqui, o Geraldo, e o Zezé era um proprietário de uma das empresas deles. Aí eu vim para Goiás, né? Eu vim para Goiás. Mas aí eu prejudiquei um pouco meus estudos, estava fazendo curso científico em Uberlândia, trouxe um certo prejuízo e tal. Mas aí eu vim trabalhar aqui, trabalhei na empresa. Teve um detalhe importante, porque quando eu comecei a trabalhar na empresa, nós tínhamos muita fiscalização do Estado. E sempre que os fiscais iam, levantavam o estoque e multavam a empresa. Eu falei, mas não pode, como é que... né? Aí eu falei com o Delcion, olha só, eu vou lá no escritório aprender a mexer com esse negócio de controle de estoque, eu vou fazer esse controle de estoque. Eu tinha nessa época 18 anos. Eu vou lá, mas eu era muito bom em matemática e física, que eu estudei no Científico em Uberlândia e tal. E aí fui para o escritório lá, fiquei uma manhã e aprendi como é que fazer. Peguei os livros e levei para a empresa. Falei, agora, gente, aqui, é eu que vou fazer o controle de estoque aqui, porque o fiscal não vai multar aqui mais, não. Aí passei a fazer rigorosamente o controle e orientava eles. Vocês levantavam o estoque, que estava na contabilidade, ia nas pias, contava e tal. Então o estoque tinha que ser mantido de acordo com o que estava na contabilidade. Nesse período que estava lá, o fiscal nunca multou na hora que eu estava lá. Teve, para dizer que nunca multou, teve uma multa lá, que foi uma apuração, que eles levaram os livros lá para a contabilidade, e numa saída que era 100 sacos de farelo, puseram como 100 sacos de arroz. E aí teve uma multa dessa aí. Mas aí eu observava muito que os vendedores de arroz ganhavam muito dinheiro, porque eu fazia o acerto da comissão dele. Meu salário era pequenininho, né? Quando eu cheguei aqui, o salário mínimo era 96 cruzeiros, eu fiquei um ano ganhando 80 cruzeiros. Era pouco demais, né? Mas eu observava que os vendedores de arroz ganhavam muito dinheiro. Aí eu peguei, propus e falei assim, Chiquinho, eu vou sair, vou ser vendedor de arroz. Eu preciso, não tem jeito de eu me manter com esse salário e tal, vou ser vendedor de arroz e tal. Aí acabou que ele concordou e eu saí para vender arroz, né? Percorrer os bairros, os armazéns e tal. E passei a vender arroz, gostei demais da conta, né? Falei assim, Chiquinho, você me vende essa lambreta, a Vespa, é uma Vespinha, você me vende a Vespinha para me pagar parcelado, porque eu não tenho dinheiro, você me vende a Vespinha para me pagar parcelado, né? Eu vou vender arroz e pago a Vespinha, né? Não, vou arrumar para você. Você ainda tem uma coisa, eu vou vender arroz, você me empresta o Jeep para entregar,
né? Porque eu não tenho como entregar. Me presta o jipe, eu vendo arroz na Vespinha, entrego. Naquela época não tinha arroz empacotado ainda não. Estava começando, mas era arroz em saca de 60 quilos. Eu pesava 54 quilos e tinha que carregar o saco 60 quilos. Os armazéns vendiam arroz nas conchas, né? Era desse jeito aí. Mas eu me dei bem mais, porque eu tinha uma facilidade de chegar no comércio e interagir com o dono ali, você conquistar e tal. Então eu comecei vendendo muito arroz. E com detalhe, eu comprava da cerealista de um preço e agregava o valor e vendia lá. E aquilo foi uma felicidade. Com 30 dias que eu estava fora, o pessoal da cerealista, que eu trabalhava, que eram meus primos, e o meu irmão e o Delcion, eles eram 3 empresas, era Arroz Ibiá, Cerealista Campinas e Cerealista São Geraldo. Eles me chamaram lá, falaram, seu Pedro, nós precisamos de você na empresa. Nessa evolução que eu dei, que eu passei a dar lucro para a empresa, eles mudaram meu salário de 96 para 200 cruzeiros, na época, né? Foi bom. Mas eu tinha vontade de deslanchar, né? Só nós vamos fazer o seguinte, você monta uma equipe para trabalhar com você e você vai ser o coordenador geral da equipe, fazer o estoque das 3 empresas. As 3 cerealistas é você que vai fazer. E cada empresa vai pagar 200 cruzeiros para você. Então, em vez de 200, você vai passar a ganhar 600 cruzeiros. Mas eu tinha dado uma balancinha nos meus negócios, de 30 dias eu tinha juntado 96 cruzeiros, né? E aí eu peguei e agradeci, eu falei assim, eu abri essa nova perspectiva e agora eu vou seguir meu caminho, né? E comecei a trabalhar dessa forma, depois abri um depósito de arroz, depósito pequenininho, era um cômodo lá assim de uns 4 por 5, aí eu comprava arroz beneficiado, passei a comprar no interior e tal. E aí foi evoluindo, fui ganhando dinheiro e precisava de crédito, né? Então, eu sempre gostei de andar muito certo com minhas coisas. Então, se eu comprava um produto de uma cerealista do interior, eu pagava rigorosamente certo, no dia certinho, e aquilo aumentava o crédito. Então, muitas vezes, a pessoa queria vender uma quantidade de arroz para ele, eu falei, não vou comprar isso tudo, vou comprar só isso aqui. Não, vou comprar só isso aqui, porque no dia de pagar dá certo. Então, é uma coisa que ajuda as pessoas, a honestidade. Você ser uma pessoa idônea, a pessoa ter confiança em você, né? E isso me ajudou muito, porque toda a vida eu tive muito crédito. Abri conta no Banco do Brasil, e também o banco também favoreceu e tal. Então, a evolução foi assim, né? Comprei, depois eu montei um outro depósito maiorzinho, lá na Rua do Café. Primeiro começou na Rua do Café, depois foi para a Rua da Imprensa. Da Rua da Imprensa eu comprei a Cerealista Lagoinha, lá no pé do Hipódromo. Daí o nome, Cerealista Lagoinha, Arroz Lagoinha. E aí foi evoluindo. Aí depois acabou que eu entrei na área do sindicato e esse negócio de atividade sindical é uma paixão, isso é uma coisa que te apaixona, né? Eu exerço, dou meu tempo lá para a federação, mas é uma paixão que você tem. Você faz, você gosta de estar realizando as coisas. De modo que a história foi isso aí. Me tornei esse empresário aí. Fui fazendo investimentos também imobiliário, que me dá uma tranquilidade boa, né? E Deus abençoou, né? Eu passei a dedicar muito, e isso foi um erro. Eu dedicar mais para a atividade sindical do que para a empresa. Isso é um erro. Os líderes, eu tenho falado para eles, vocês não cometam isso. A participação nas entidades é muito importante, né? E acabou que eu tive um determinado momento, assumindo cargos de sindicato, federação, eu tive que dar um stand-by na minha empresa. Então, eu sonho todo dia que estou lá dentro da empresa, mexendo e tal. Mas Deus foi muito generoso comigo. Eu tenho uma tranquilidade muito grande nos investimentos imobiliários, investimento rural, né? E a empresa está ali. Eu acho que talvez a hora que eu deixar a federação, eu retorno novamente, né? Embora os cabelos já ficaram brancos, mas eu sonho realmente, eu só gosto muito de trabalhar, né? Eu falo para minha esposa, a Sueli sempre pede para mim, bem, você dedica demais, você tem que ficar mais quieto e tal, né? E é preciso que você fique mais... Eu falo, bem, se você pensar que um dia você vai me ver dentro de casa, de camisolão e chinelo,
esquece. A não ser que Deus me tire a minha saúde, que eu não sei, mas fora disso, esquece, né? Então você me conheceu desse jeito, como uma pessoa trabalhadora e uma pessoa que gosta, dinâmica e tal. Eu vou desse jeito, enquanto Deus me der saúde, eu vou continuar, né? Eu até esqueci de contar a história da dona Sueli, mas quando eu conheci, nessa atividade intensa da empresa, a empresa num movimento muito grande, a gente sempre tinha o costume de ir para os bancos, levar os cheques para depositar, né? Aquilo ali você chegava lá, o gerente te tratava bem, né? Dia de segunda-feira você leva uma pilha de cheque desse tamanho assim, aí você tinha que relacionar, né? Eu tinha conta no Banco Brasil, no Agrobanco. Quando é uma segunda-feira que eu chego no Agrobanco, que eu entro, que eu vejo no balcão, eu vejo a dona Sueli. Eu parei assim, eu fiquei estatelado com a beleza da Sueli, tanto que ela é bonita até hoje, eu acho a Sueli bonita demais da conta, mas naquela época, uma mocinha de 22 anos, eu parei e fiquei bobo de ver assim, gente, mas que mulher bonita, que moça bonita, né? Aí eu cheguei lá no Ducílio, o Ducílio eu sempre sentava lá e dava os cheques para ele relacionar, né? E eu falei, ô Ducílio, quem é essa morena bonita que está aí? Ele falou assim, você não bota a cara, você é uma pessoa aí que gosta da vida, de aproveitar, então, não, eu gosto muito de trabalhar, agora as outras coisas faz parte. Não, ela é uma moça séria, ela é uma moça evangélica e tal, e você não vai botar a cara. Aí eu fui me dando o cadastro da Sueli, que ela era uma moça séria, uma moça evangélica, uma moça muito boa e tal, e bonita daquele jeito. Eu virei para ele, Ducílio, eu não tinha conversado com a Sueli, não. Só vou te contar uma coisa então, viu, Ducílio? Você já me deu todas as informações que eu precisava, eu vou te falar uma coisa, eu vou casar com essa morena. E acabou que realmente a coisa foi e tal. Aí eu queria, deixa eu pegar os cheques para relacionar. Eu falei, não, você não vai relacionar não, ela que vai relacionar. E aí começou, e aí foi. Não foi fácil não, já demorou uns 8 meses para começar a namorar e acabou, deu certo. Estamos felizes, temos uma família maravilhosa, eu tenho 3 filhos, né? Então uma família maravilhosa, Sueli, uma companheira de toda hora, me ajuda muito lá na federação, ela dá efetivamente a sua contribuição lá também, nos ajuda muito. Então, eu com a Sueli, eu quero terminar a minha vida junto com ela, zelando nossos filhos, meu filho eu perdi, Deus levou, mas eu tenho. Perdão. Mas é isso. Essa é a vida nossa.